E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal do Sormani para falar um pouquinho mais sobre o Santos, já à tarde da noite desta terça-feira. Eu estava aqui esperando as notícias, conversando com algumas pessoas para saber a respeito do novo treinador do Santos. Porque isso é algo que vem tirando o sono do torcedor santista e da gente, de uma maneira geral, que cobre, que está envolvida com o Santos. Porque o que se esperava que nessa terça-feira, depois da atuação do Santos ontem contra o Bahia em Salvador, na vitória de virada por 2-1, o Marcelo Fernandes fosse efetivado como treinador. Mas não é isso que se ouve e que se lê. Não é isso. Você quer saber o que eles estão falando? Antes disso, se inscreva aqui no canal do Sormani, tá? Fábio Sormani, @Fábio Sormani Oficial. @Fábio Sormani Oficial. Se inscrevam, dê seu like e acione o sininho, que é muito importante fazer esse canal crescer, a propagar esse canal. É mais uma tribuna santista, não deixa ela murchar, vamos fazer ela florescer, vamos fazer ela crescer. Pessoal, então é isso. Hoje, terça-feira, eu esperava manifestação do Galo e do presidente Rueda a respeito da efetivação do Marcelo Fernandes como treinador do Santos. Era o que eu esperava. Porque o Santos fez uma grande partida ontem em Salvador, diante do Bahia, e venceu de virada por 2-1, como eu falei. Foi o melhor jogo, creio eu, do Santos nessa temporada. Foi a melhor partida, foi a melhor exibição. Deu gosto de ver. Teve partidas em que o Santos jogou bem também, mas não ganhou. Então, cai no esquecimento. Vai lá pro fundo da memória da gente, e lá fica e não sai mais. Mas essa partida de ontem, essa tá viva. E vai ficar, se o Santos não cair, muito viva, por muito tempo, na memória do torcedor santista. Agora, para dar sequência nesse trabalho, nessa vitória, nessa caminhada rumo a novas vitórias, eu acho que é muito importante o Santos definir logo o seu treinador. E esse treinador tem nome e sobrenome, Marcelo Fernandes. Porque eu estou cheio de ver charlatões chegarem no Santos, ganhando uma fortuna e não fazendo absolutamente nada. O Marcelo Fernandes é uma prata da casa. Tá lá, conhece, entrou, mudou. Não é que ele ganhou o jogo de qualquer jeito. Eu já falei para vocês aqui ontem. Ganhou jogando bem. Falei agora há pouco. Ele mexeu em 2 dias. Em 3 dias. Vai, entre 2 dias de treino, mais um dia lá de concentração e jogo, etc e tal. Ele mexeu com o anímico do jogador. Ele tocou no fundo da alma do jogador. Porque a maneira com que os atletas entraram em campo foi uma maneira que a gente não tinha visto até hoje, nesse ano 2023. Nessa temporada fatídica, que o Santos nunca esteve tão ameaçado de ser rebaixado como agora. Então ele mexe com os jogadores, mexe com brio, com caráter, com o coração, com a alma do atleta santista. E a resposta veio no campo, em forma de desempenho, não só de desempenho, em forma de vontade, de correria, de gana. A cada bola disputada, a gente via que o jogador do Santos não se intimidava. Além disso, ele mexeu na estrutura tática do time. Pôs 3 zagueiros, mudou os 2 alas, recuou o Jean Lucas, colocou lá na frente o Soteldo e o Marcos Leonardo, deixou ali o Lucas Lima na posição dele, mas sem tanta obrigação assim de voltar. A gente via isso também, era claro, no jogo de ontem que a gente assistiu pela televisão. Então houve uma mudança muito grande do Santos com o Marcelo Fernandes. No aspecto anímico, tá? Psicológico, emocional, e no aspecto tático, dentro do campo. Então eu repito, quando chega bate hoje, terça-feira, eu falei, bom, vou acordar, vou dar uma olhada nas notícias e vou, evidentemente, ser informado de que o Marcelo Fernandes vai ser contratado. Mas não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. Pasmem, estão falando em Rogério Micali. Rogério Micali, um inexpressivo treinador brasileiro, cuja a única façanha foi ganhar uma medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Só. E mais nada. Esperava-se muito que ele fosse decolar depois dessa medalha de ouro, mas teve oportunidades em vários times, inclusive no Atlético Mineiro, times grandes e tal, e ele não conseguiu decolar. Espero que isso seja apenas um devaneio, uma brincadeira de mau gosto da direção santista. Quando eu falo direção santista, são 2 nomes, hein, gente? São 2 nomes que vão pensar nesse nome e que vão levar ao CG, que é o Conselho de Gestor. Essas 2 pessoas são Galo e Rueda.
Então, quando a gente ouve alguém falar no Rogério Micali, a impressão que dá é a seguinte: caramba, ele é amigo de alguém? Ele é amiguinho do Galo? Ele é amiguinho do Rueda? Ele é amiguinho do Marcelo Teixeira, por exemplo, que é um cara que, por exemplo, ele que colocou o Galo no Santos. Não sei se vocês sabem disso. O Galo tá no Santos porque o Marcelo Teixeira colocou. Porque nas reuniões do Rueda com o Galo, com o Marcelo Teixeira, pedindo apoio, etc e tal, uma das condições foi essa. Eu te ajudo, mas bota o Galo lá porque esse cara é bom. Disse o Marcelo Teixeira pro Rueda e o Rueda engoliu o Galo. Engoliu o Galo. Entendeu? Então, será que ele é amiguinho, o Micali é amiguinho do Marcelo Teixeira também? Ou é do Galo, ou é do Rueda? Ou o empresário dele é um cara que tem portas abertas dentro do Santos e vai colocar o Micali lá dentro agora? Eu não consigo encontrar resposta para nenhuma dessas perguntas. Não consigo. E espero que tudo isso não passe de uma brincadeira de mau gosto. Não faz o menor sentido o Santos procurar um outro técnico nesse momento, a menos que esse treinador seja, por exemplo, o Tite. Ah, legal. Pô, legal. Legal. Ah, o Mano Menezes. Bacana. Legal. Tá desempregado. O Cuca, volta do Cuca. Beleza. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. A realidade é outra. O Tite não vem pro Santos, porque tem proposta do Flamengo e deve voltar ao Corinthians. O Mano Menezes também sonha em voltar com o Corinthians e recebeu uma proposta para dirigir a seleção do Paraguai. Tá? E que deve se classificar para a Copa do Mundo. É a oportunidade dele dirigir uma seleção numa Copa do Mundo. E o Cuca, enquanto não resolver os problemas particulares dele, ele não vai voltar a trabalhar. Então, se esses três treinadores estão fora, são cartas fora do baralho, não há menor sentido você procurar um outro treinador. Quem? Roger Machado? Ah, tem dó, né? Tem dó, né? Guto Ferreira? Poupe-me. Poupe-me. Wagner Mancini, que eu achava que era uma boa, pô, o cara tá desmoronando com o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Tomaram de 4 do Novo Horizontino nessa segunda-feira, ontem. Então, gente, para pegar qualquer um que não seja Tite, Mano ou Cuca, vamos com o Marcelo Fernandes, ué. Ah, mas isso aí denota uma falta de planejamento terminar o ano com técnico interino. Meu amigo, agora você descobriu isso? Hello? Essa é a nossa realidade, meu companheiro. Faz 3 anos, desde que o Santos colocou na sua cadeira de presidente esse apocalíptico Andrés Rueda. Então, gente, os jogadores foram conversar com o Galo nessa terça-feira. A informação é do Ademir Quintino. O que eles foram fazer? Pedir para o Galo efetivar o Marcelo Fernandes. E é isso que tem que acontecer. Porque é mais um motivo para você cobrar dos jogadores lá na frente. Quando o ano estiver acabando. Se salvou? Beleza. Se caiu? Vocês não queriam o cara? A gente colocou, ué. Vocês foram lá pedir. Joga também responsabilidade nas costas do jogador. E o Marcelo Fernandes mostrou no jogo de ontem contra o Bahia que esses jogadores podem assumir, sim senhor, responsabilidades pesadas. Porque o Santos saiu perdendo o jogo. E fora de casa. Contra um Bahia que vinha de uma goleada de 4-2 contra o Coritiba na capital do Paraná. O time não se despersonalizou de maneira nenhuma. Tomou o gol, manteve-se sereno, buscou o empate e chegou à vitória. Isso faz parte do trabalho do treinador, do trabalho de vestiário, que a gente não vê, que ninguém vê, mas que os jogadores sabem, sentem, porque vivem. E por isso mesmo foram pedir a permanência do Marcelo Fernandes no comando técnico do Santos. Espero que a diretoria do Santos, ou seja, Rueda e Galo, não cometam nenhuma bobagem. Nenhuma bobagem. Pelo amor de Deus. Pela primeira vez no ano, o Santos jogou bem. Pela primeira vez no ano, o Santos jogou bem e ganhou. Pela primeira vez nos últimos tempos, o Santos fez o seu torcedor ir dormir em paz na segunda-feira que passou. Isso tem tudo a ver com o Marcelo Fernandes. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de besteira, efetiva-se o cara, guarda esse dinheiro para gastar com outras coisas, 13º, férias, folha de pagamento que vem pela frente, e vamos manter o presuntinho, que é carinhosamente chamado dessa maneira pelos torcedores, por conta do seu excesso de peso. Marcelo, já te falei, tá na hora de você fazer um regime. Tá bom, gente? É isso aí. Comentem aí.
Entrem aí na aba de comentários aqui no canal do Sormani, comentem, troquem ideias e vamos discutir um pouquinho mais esse Santos e torcer para que tudo isso continue nesse mesmo caminho. Para continuar nesse mesmo caminho, é preciso efetivar o Marcelo Fernandes.